é Jesus. Boa tarde a todos. Vou começar me apresentando a vocês. Talvez muitos me conheçam, mas outros não me conhecem. Eu vim para Brasília, certamente a maioria daqui, eu creio que quase todos ou todos ainda não eram nascidos. Vim para cá em 1960, justamente depois de um congresso eucarístico. O congresso eucarístico que se realizou em Curitiba em 1960, no mês de maio, um mês depois da inauguração da nova capital e da instalação também da arquidiocese, porque isso aconteceu no mesmo dia da inauguração da cidade, no dia 21 de abril de 1960. Logo em seguida aconteceu o Congresso Eucarístico Nacional de Curitiba, e Dom José Newton de Almeida Batista, o primeiro arcebispo de Brasília, foi ao Congresso em Curitiba. E antes do Congresso aconteceu, como está acontecendo aqui em Brasília agora, a Assembleia também da CNBB. E ele lançou um apelo aos bispos naquela época para que o ajudassem a construir essa igreja aqui no Planalto Central, no Distrito Federal, que estava apenas começando. Não havia seminários, não havia padres diocesanos, apenas alguns padres religiosos tinham chegado a Brasília. Lá no Núcleo Bandeirante, os salesianos, o Padre Roque, a Igreja de Santo Antônio, aqui na W5 Sul, a igrejinha lá do Bom Jesus, na L2, alguns colégios, tudo estava começando. E o arcebispo, então, de Mariana, eu sou da diocese de Mariana, da arquidiocese de Mariana de origem, o arcebispo era Dom Oscar de Oliveira, e ele prometeu então a Dom José Newton, naquele momento, que lhe daria um seminarista concluindo o 3º ano de filosofia, lá no Seminário Maior São José, da arquidiocese de Mariana, em Mariana. Quando ele regressou de Curitiba, então ele procurou o reitor e lhe disse: eu prometi mandar um seminarista para Brasília para ajudar o arcebispo que está começando a sua missão naquela nova capital. De modo que os senhores aí vejam quem pode ir para Brasília, concluindo o 3º ano de filosofia. Uma semana depois, o reitor me chamou e me disse: os padres do seminário decidiram que você é o que deve ir para Brasília. Eu estava concluindo o 3º ano de filosofia. Me chamou e eu disse que sim. Me lembro que o reitor disse: mas não é para responder agora. Você está tendo uma mudança, vai ter uma grande mudança na sua vida ao tomar essa decisão. Você vai mudar de diocese, você vai mudar de estado, Minas Gerais para o Distrito Federal, em Goiás. Você vai mudar de bispo que você nem conhece quem é. Isso vai mudar a sua vida. Vai pensar um pouco, rezar um pouco mais, e daqui uma semana você volta para ver se está decidido a ir ou não. Eu voltei e disse que sim, que estava decidido. Então, a partir daquele momento, no mês de maio de 1960,
o arcebispo então de Mariana escreveu ao Dom Newton, dizendo a ele que o seminarista que ele havia prometido estava já indicado, que era eu, Raimundo Damasceno Assis. E que o reitor também escreveria uma carta a ele, me apresentando, e pediu-me que eu também escrevesse uma carta ao Dom Newton, dizendo de que eu era o seminarista e fazendo também a minha apresentação. De modo que vim para Brasília depois de um congresso eucarístico, esse de Curitiba em 1960. Cheguei em Brasília, vocês podem imaginar, né? Ou talvez imaginar, né? Porque não tem ideia de como era Brasília, o Distrito Federal, naqueles anos de 60, apenas a cidade inaugurada. Eu fui morar com Dom Newton, para ele me conhecer e eu conhecê-lo também, na W3 Sul, na 707, onde vive hoje o cardeal Dom José Freire Falcão. E ali fiquei com ele um tempo, preparando os documentos para viajar para Roma, porque ele decidiu que eu não voltaria mais para Mariana, e como não havia seminário maior também em Brasília, ele achou melhor que eu fosse fazer a teologia em Roma. Então, depois de um certo tempo aqui, parti para Roma, fiz meu curso de teologia, voltei e me ordenei sacerdote, e aqui exerci meu ministério sacerdotal na Vila Planalto, como vigário paroquial de Dom Ávila. A Vila Planalto naquele tempo era um bairro, digamos assim, muito habitado, muito movimentado. Hoje menos, evidentemente, mas ali estavam os grandes acampamentos das grandes construtoras da cidade. Acampamento da Rabelo, da Cervengue e assim por diante. Depois, tornei-me pároco também na paróquia do Santíssimo Sacramento, na L2. Depois fui fundar o Seminário Maior, lá na QI 17, no Lago Sul, com 2 outros sacerdotes, um colombiano, que foi o primeiro reitor, Padre Rodrigo Arango, e um canadense, Padre Telésforo Gagnon. Nós 3 fundamos o Seminário Maior em 1976. E professor no seminário, tornei-me bispo, auxiliar do Dom José Freire Falcão. Depois fui para o CELAM como secretário-geral do Conselho Episcopal Latino-Americano em Bogotá. Ao regressar, tornei-me também secretário-geral da CNBB por 2 mandatos, até que em 2004, o Papa João Paulo II me transferiu para a Arquidiocese de Aparecida, onde eu estou lá desde 2004, portanto já há 6 anos, como arcebispo daquela arquidiocese que tem o privilégio, a graça de sediar o maior centro mariano, né, do mundo, dedicado à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Portanto, vivi em Brasília cerca de 44 anos, de modo que quando cheguei em Aparecida, trocava muitas vezes o nome de Aparecida por Brasília. E o pessoal ria um pouquinho às vezes na igreja ou na reunião. De modo que, se eu trocar Brasília por Aparecida também, agora vocês não estranhem, porque depois de 6 anos, como diz o provérbio, né, o cachimbo entorta a boca, não é isso? Então, a gente se acostuma com o lugar onde a gente trabalha e onde a gente vive. As saudades, evidentemente, são muitas, porque 40 anos, né, não deixa de ser uma vida, e as raízes ainda estão aqui também em Brasília. Mas embora também muito feliz e muito realizado em Aparecida, sobretudo porque lá em Aparecida chega romeiros de toda parte, de todo o Brasil, inclusive muitos aqui do Distrito Federal. E de vez em quando lá no meio do santuário, depois da celebração da Eucaristia, um grupo grita, me saúda, dizendo de onde é,
de modo que tudo isso me faz sentir também, ainda, de certo modo, em Brasília também. Muito obrigado, eu também com muita saudade de todos. Bom, então, depois é importante recordar também que em 1970 se realizou aqui em Brasília o 8º Congresso Eucarístico Nacional, no 10º ano do aniversário da fundação de Brasília. Não tinha todas as condições que vocês têm hoje. Um Distrito Federal com mais de 2 milhões de habitantes, com estruturas muito melhores para poder acolher, né, os peregrinos que vêm ao Congresso, como está acontecendo agora nesse 16º Congresso Nacional Eucarístico, né, em Brasília. Eu fui o